Temática da aula hoje proposta, né, é o mito da caverna, os 4 estágios do acontecimento da verdade. Eu vou procurar apresentar uma interpretação do filósofo alemão Martin Heidegger, né? Ou seja, fazer uma interpretação da alegoria da caverna, o mito da caverna, né, a partir de um dos escritos, diríamos assim, né, de Heidegger, né, presente no livro Ser e Verdade, a questão fundamental da filosofia da essência da verdade. Então, esse livro, na verdade, ele reúne, né, um conjunto de preleções dos anos, né, de 1933 e 1934. Né? É na parte que ele intitulada, né, que recebe o título justamente Uma Interpretação da Alegoria da Caverna na Politeia de Platão, em que Heidegger vai discorrer, né, com que ele nomeia, né, os 4 estágios do acontecimento da verdade. Né? Então, verdade compreendida aí no seu sentido originário, né, grego, né, como desvelamento, desencobrimento. Né? Enfim, a ideia aqui era expor, né, em grandes linhas, né, essa relação entre formação, paideia, né, aletheia, verdade e liberdade. Eu penso que o Heidegger ele apresenta uma interpretação muito original, bastante singular, né, e que merece a nossa atenção aqui. Portanto, eu vou seguir a interpretação de Heidegger, né, no âmbito aí, no horizonte aí desses 4 estágios, né, que ele qualifica de o acontecimento da verdade, né, verdade enquanto desvelamento. Uma citação de Heidegger aqui, que é importante para nós. Né? Diz Heidegger: toda época e todo povo tem sua caverna, de seus respectivos habitantes de caverna. Também nós hoje. Né? Eu acho que isso expressa justamente nessa atualidade, né, desse texto, desse mito, dessa alegoria da caverna, né, no sentido de que a caverna, nesse mundo das sombras, né, se faz presente em toda e em qualquer época. E nós, hoje, em pleno século XXI, contemporâneos, né, em plena contemporaneidade, nós também possuímos a nossa caverna, né, e seus respectivos habitantes de caverna. Então vamos lá. Os 4 estágios do acontecimento da verdade. Procedimento da interpretação e estrutura da alegoria. Heidegger nos chama a atenção, né, para a relação, né, entre esses 4 estágios, né, a articulação, as suas conexões. Né? Diz Heidegger: o essencial não são os diversos estágios em si, mas o que se dá entre eles, as passagens de um para o outro. Ou seja, aqui é uma questão de método, né, de procedimento metodológico. Né? Estar atento, né, às passagens, né, o que ocorre na transição desses diferentes estágios ou etapas. Né? Então, nós temos aí o primeiro estágio, a situação do homem na caverna subterrânea. O segundo estágio, a libertação do homem dentro da caverna, a primeira tentativa de libertação. O terceiro estágio, a libertação propriamente dita do homem para a luz, a segunda tentativa de libertação. E o quarto estágio, a descida de volta. O libertado retorna para a caverna. Primeiro estágio, a situação do homem na caverna subterrânea. A situação de sombras, de homens presos em amarras. Situação estranha. Primeiro a gente se depara com essa situação narrada por Platão, né? Essa condição dos prisioneiros, né? Presos em amarras, em correntes, em grilhões. Uma situação estranha. Essa situação é ambígua, diz Heidegger. Né? Os prisioneiros veem, sem dúvida, as sombras, mas não as veem como sombras. Ou seja, dada a condição dos prisioneiros, né, de amarrados, presos, né, pelos pés, pelas mãos, pelo pescoço, né, só veem a realidade das sombras projetada no fundo, na parede da caverna.
Então, toda a realidade, digamos assim, todo o campo de percepção e de visão dos prisioneiros, né, se reporta à realidade das sombras, como a única realidade possível. Por isso, eles não tomam, né, as sombras, né, como reflexo, como algo refletido, né, que se reportaria a algo outro, né, a objetos reais, objetos materiais refletidos no fundo da caverna como sombras. Né? Então essa é a ambiguidade, a realidade das sombras. Os prisioneiros, portanto, não têm acesso a outra realidade senão que a das sombras. Essa situação é a situação cotidiana do homem, diz Heidegger. Né? E isso não é não é uma falta, um excesso, mas a situação do homem em todo dia, na medida em que está entregue ao falatório e à conversa mole, abandonado ao usual, ao imediato, ao cotidiano, ao que é corriqueiro, ou seja, essa nossa cotidianidade mediana, né, em que estamos entregues ao mundo das ocupações, né, estamos entregues e empenhados nas nossas atividades, né, o que caracteriza essa situação cotidiana do homem, né, que expressa, em grandes linhas, né, essa imagem das sombras nessa situação no interior da caverna. Segundo estágio, a libertação do homem dentro da caverna. Quer dizer, a primeira tentativa de libertação. No segundo estágio, começa uma história. Retiram-lhes as amarras com que os prisioneiros estão amarrados, pelas coxas e pelo pescoço. Há agora uma separação. Separam-se o que se viu antes e o que se vê agora, isto é, as sombras e as coisas. Como decidir onde está a verdade? Ou seja, como decidir entre a realidade das sombras e a realidade dos objetos, tais como se mostram, né, para esse prisioneiro liberto. Ou seja, esse primeiro contato dele, né, com algo diferente, né, das sombras, que seria, digamos assim, esse primeiro contato com os objetos materiais e sensíveis. Então se instala aí um conflito, né, digamos assim, e o prisioneiro, né, liberto, digamos assim, ele precisa decidir onde reside a verdade. Entre a decisão entre as sombras e os objetos. A retirada das algemas não é uma real libertação, diz Heidegger, né? É apenas uma libertação exterior. Veja bem. Porque o que o Heidegger está querendo já antecipar aqui, né, que para Platão, né, quer dizer, todo o percurso, toda a trajetória, né, desse prisioneiro que se liberta, né, uma libertação que se dá em diferentes momentos, né, implica fundamentalmente numa transformação do modo de ser, né, desse prisioneiro liberto. Ou seja, uma verdadeira libertação implica uma transformação, transformar o modo de ser, o modo de existência. Quer dizer, a essência do homem precisa ser modificada. Né? Portanto, uma mudança, uma transformação interior. E isso é o que não ocorre, né? O que Heidegger está chamando a nossa atenção aqui. Então, a retirada das algemas não é uma real libertação, uma autêntica libertação. É apenas uma libertação exterior. A transformação interior. Não basta retirar as amarras. O homem deve se transformar. Deve se transformar. Então, essa relação, essa articulação entre a paideia, né, a formação do homem, na sua conexão articulação com a libertação, e a transformação, né, a experiência da modificação de si, transformação de si. O segundo estágio, que parece uma libertação, permanece um fracasso e uma negação. Né? Nós vamos observar isso, né? O Heidegger aqui ele é bastante incisivo, né, para demonstrar e explicitar que o próprio Platão, né, já vai assinalar no próprio texto, na própria narrativa, né, de que esse primeiro estágio ele acaba configurando um fracasso, uma negação, uma espécie de frustração, né, próprio, digamos assim, leitor, nesse primeiro momento. E isso ocorre por quê? Né, dada a resistência, né, do próprio prisioneiro,
né, que ele tende a retornar, né, ao conforto, à zona de conforto, à realidade das sombras, quer dizer, a familiaridade que ele tem com as sombras, essa convivência, né, na cotidianidade, né, com seus semelhantes. Então ele tende a retornar. Né? Quando ele se depara com duas realidades, esse choque, né, a realidade dos objetos, né, e ele tem a possibilidade, né, de confrontar, né, de tomar uma decisão, né, a tendência é ele retornar para, né, a vida, né, digamos assim, para a vida das sombras. Né? Então, por isso a ideia do fracasso, né, que é expresso, digamos assim, nesse segundo estágio. Por isso, né, o retirar das algemas não expressa uma verdadeira, uma autêntica liberação, uma libertação. Terceiro estágio, a libertação do homem para a luz. Segunda tentativa de libertação. O algemado livre das algemas é arrastado para fora e puxado, né, para fora da caverna e levado para a luz do dia. Então, observamos aqui, nós já temos aqui já um momento importante e decisivo. Né? Quando o prisioneiro liberto, né, que resiste, digamos assim, a essa libertação, que tende a retornar para as sombras, né, é arrastado, né, para fora, né, e puxado, né, conduzido para fora da caverna e levado para a luz do dia. Então é muito importante nessas palavras, né, ser arrastado, ser puxado. Né. Aí é o que o Heidegger vai chamar um aspecto importante para nós aqui, né, de que a libertação ela é de fato violenta. A libertação é violenta. Pertence-lhe o uso da força, ser arrastado, ser puxado. A resistência do homem no interior da caverna. Ele não quer, de forma alguma, sair dessa situação antiga. Por isso, a libertação requer e exige esforço, empenho, determinação. É muito importante, né? É aqui o que o Heidegger já vai assinalando, quer dizer, de que a paideia, esse processo de formação, que é um processo gradual, né, implica numa conquista, né, implica numa determinação, numa vontade, numa decisão. Né? E por isso que ela requer esforço. Né? Nem o soltar-se das algemas, nem a simples saída da caverna são suficientes para levar a termo e ao sucesso da libertação. A libertação autêntica exige não somente violência, mas também persistência. Uma longa coragem que dê para atravessar os graus e percorrer os degraus de todo nível e altura, que possa suportar retrocessos. A libertação só começa fora da caverna com a mudança de hábito, ou seja, uma reeducação dos sentidos, uma reeducação do corpo, uma reeducação da visão. Então, é muito importante, o que o Heidegger aqui já vai estabelecendo, né? A liberação que ocorre no primeiro estágio e a liberação que ocorre, né, nesse terceiro estágio, né, quando de fato, né, ocorre aí um processo de modificação, de transformação do homem, quer dizer, o modo de ser, né, desse prisioneiro liberto, né, já expressa uma mudança, né, um processo de transformação, uma experiência. Né, quer dizer, ele passa a ter uma nova forma de experiência, de experienciar, digamos assim, os objetos, né, a partir do momento que ele tem um contato, né, com a luz do sol, com a vida fora da caverna. Ele está se transformando. A libertação só começa fora da caverna com a mudança de hábito, reeducação. É importante aqui, né, o Heidegger ele reproduz, até mesmo faz uma interpretação, né, de uma passagem do mito da caverna, né, que eu vou ler para vocês aqui. Né, Sócrates aí no diálogo com seu interlocutor, né, diz lá, Sócrates, com Glauco, né, ele necessita de uma adaptação, ou seja, o prisioneiro liberto, penso eu, para poder ver o que está lá em cima na superfície, fora da caverna. E de início,
ele só poderia olhar com mais facilidade para as sombras e depois para o reflexo de homens e coisas no espelho da água, e somente mais tarde para as coisas elas mesmas. Destas, porém, não haveriam de contemplar, né, mais facilmente de noite o que se encontra no céu e a abóbada celeste em si mesmos, olhando para a claridade das estrelas e da lua. Isso ele poderá olhar com mais facilidade do que de dia o sol e a luz. Quer dizer, é o que ele está chamando de uma nova reeducação, né, dos sentidos, do olhar. Né? Fora da caverna, primeiro, ele não suporta a luminosidade, né, do sol, a luminosidade, digamos, a presença né, em plena luz do dia, dos objetos reais. Né? Ele precisa se acostumar a essa nova realidade, se adaptar a essa nova realidade, ou seja, precisa se transformar. Né? Primeiro, ele vai precisar, né, contemplar e observar as coisas, os objetos, tais como são refletidas, né, na água, são espelhadas na água de um rio. Né? Para, em seguida, contemplar os próprios objetos e mais à frente, mais adiante, o próprio Sol, né, que é responsável pela iluminação, digamos assim, pela presença dos objetos. Então vocês vão percebendo, né, justamente esses degraus, né, que implica, né, um processo, né, um processo gradual, né, são conquistas. Quer dizer, a reeducação implica uma modificação de si, uma transformação de si, e esse processo de transformação é um processo lento, gradual, né, enfim. O que está em jogo em questão aqui é justamente essa transformação do homem, né? Quer dizer, o processo de formação, a paideia implica numa transformação, né, do modo de ser ou da essência do próprio homem. Quer dizer, não é uma transformação superficial, né? Ele precisa se transformar, né? Quer dizer, modificar, né, a sua percepção em relação às coisas, a forma de conhecer as coisas. Né? Isso implica que esse prisioneiro está se transformando, né? Ou seja, está se libertando, né? Enfim. Já não mais na condição de prisioneiro, né? Porque ele está livre e fora da caverna. Aqui nós temos uma definição de Heidegger, né, muito importante, né, que diferencia, mais uma vez, a primeira libertação, ou a primeira tentativa de libertação, e a segunda libertação, a libertação propriamente dita, autêntica, né, verdadeira. Né, o que ele chama de libertação negativa, a liberdade no seu sentido negativo, e a libertação positiva, a liberdade no seu sentido positivo. Né? No segundo estágio, né, em que ocorre a libertação negativa. Então nós temos ali. A libertação aqui quer dizer mera retirada de alguma coisa, soltura, desligamento, ou seja, se desfazer das algemas, das correntes, dos grilhões. Então é soltura, desligamento. Libertação no sentido de liberdade negativa, libertar-se de algo, ser livre de, libertar-se, né, das algemas, das amarras. Né? Então é uma pura libertação de algo. Então o Heidegger está dizendo aqui que esse momento ele é importante, né, quando se quebra os grilhões, as correntes, né, mas essa liberdade, essa libertação, ela é insuficiente, né, porque ela seria negativa. O terceiro estágio, né, já não é uma mera retirada de algemas, mas a condução do homem de dentro da caverna para cima, para o alto, para fora, né, para a luz. Ser livre agora não é estar solto de alguma coisa, mas ser levado para algo. Já não se trata de estar livre mas de libertar-se para alguma coisa, para a luz. Então aqui nós temos, né, a diferença. Liberdade negativa, libertar-se de alguma coisa, livre de. Liberdade positiva, libertar-se para alguma coisa, livre para. Né? Mesmo que essa liberdade, essa forma de liberdade, né, implique uma condução, né, uma direção.
né? Mas aqui vocês observam, né, que a liberdade, né, está voltada para a conquista de alguma coisa. Né? Quer dizer, ela já está associada aí à ideia de autonomia, de autodeterminação. Né? E por isso ela é positiva. O quarto estágio, a descida de volta, o retorno para a caverna. O retorno para a caverna. O homem que desce e talvez agarre o outro para levá-lo para fora, não é senão o filósofo. O filósofo como libertador. Então aqui Heidegger, né, vai expressar esse elemento extremamente importante para nós, né, essas conexões da filosofia, do filósofo liberto, né, com a ética e com a política. Então esses elementos são muito importantes aqui para a gente pensar a realidade da polis, dessa comunidade política, né, esse mundo comum compartilhado, né, a inscrição da filosofia do filósofo aí, do ponto de vista da ética e do ponto de vista da política, quer dizer, ou então da indissociabilidade, né, desses elementos, né, da ética e da política, né, quando nós pensamos aí fundamentalmente a tarefa, digamos assim, da filosofia. Né? Então isso é muito importante para nós, quer dizer, nós não temos no mundo grego, né, pensando no mundo grego clássico, né, pensando Atenas, pensando aí os gregos, aí pensando o próprio Aristóteles posteriormente, né, pensando a figura de Sócrates, né, de Platão, né, desvincular a filosofia da polis, né, esse mundo comum, compartilhado. Então é tarefa da filosofia, né, a libertação, a liberação. Por isso, o filósofo, né, é um libertador. O filósofo é um libertador. E só é filósofo como libertador, diz Heidegger. Né? Ser livre em sentido próprio, autêntico, não está num gozo tranquilo, mas ser libertador. E como libertador, o filósofo colabora e age junto à história dos que, com ele, pertencem ontologicamente a uma comunidade. Muito importante, né? Esse momento, quer dizer, de que a filosofia ela não pode se reduzir a um exercício hermenêutico, né, de interpretação, né, encerrado num logos, né, individual. Quer dizer, o filósofo ele não tem que, e não pode se contentar, né, com a sua própria liberdade, né, com o seu próprio modo de vida livre, né, no sentido de exercer a contemplação a partir do seu logos hermenêutico, mas o filósofo compete a ele, cabe a ele, né, esse vínculo, né, com seus semelhantes, né, com esse mundo comum compartilhado. Né, ou seja, ele ontologicamente, né, digamos assim, ele pertence a uma comunidade. Esse ser com os outros, ele é constitutivo, né, faz parte do seu ser. A polis integra, faz parte, né, é constitutiva, digamos assim, do seu ser. Por isso, a necessidade dele retornar, né, e libertar os seus companheiros. O filósofo, como libertador, é alguém que está sobre o risco de morte. Né, aqui, isso é importante para nós, né, que acena para o elemento da periculosidade da filosofia, né, como diz Hannah Arendt. Né, não existe pensamentos perigosos. O próprio pensamento é perigoso. Aí o elemento da periculosidade. E a morte de Sócrates expressa justamente isso. Né? Esse conflito, né, da filosofia com a polis, do filósofo, né, com a polis. Né? Mas, enfim, o filósofo é aquele, né, é alguém que deve se arriscar, né, que se arriscar. Um filósofo é, assim, alguém que saiu da caverna como libertador dos presos. Este filósofo se expõe ao destino de morrer, da morte na caverna, pelas mãos dos habitantes da caverna, que detêm o poder de mando e decisão. Platão quer recordar aqui a morte de Sócrates. Quer dizer, o risco, né, que esse filósofo ele corre, né, ao retornar para o mundo das sombras, né, permeado por pré-conceitos, crenças, doxas, mera opiniões sobre as coisas, né, à medida que ele, com base num conhecimento verdadeiro, no episteme, né, procura convencer, digamos assim, os seus companheiros de que existe uma outra realidade e, na verdade, a verdadeira realidade está fora da caverna.
né? E, enfim, e aí o elemento, né, de conflito e tensão que vai se estabelecer ali, porque os seus companheiros, né, não acreditarão, né, nessas novas ideias e no limite tomarão ele como um louco, né, dizer que ele enlouqueceu. Aqui nós podemos, né, a título de síntese, né, procurar aprender, né, o sentido mais amplo da alegoria do mito da caverna, né, a partir de alguns símbolos, de algumas metáforas, né, de uma simbologia. Né? O que é a caverna? É o mundo de aparências em que vivemos. Diz Heidegger, nós estamos, de certo modo, numa caverna. O que são as sombras? As sombras da caverna simbolizam as aparências sensíveis das coisas, que percebemos pelos nossos sentidos. As sombras são tudo o que vemos diariamente. De certo modo, estamos todos amarrados, na medida em que dependemos da evidência que se mostra por si mesma no que é corrente e corriqueiro. Então veja bem, aqui é o mundo do senso comum, né? É o mundo das crenças, das opiniões, não refletidas, não questionadas, não problematizadas, né? Enfim, aquilo que permeia o mundo do senso comum. Né? Enfim, as formas de conhecimento baseado em crenças, em opiniões, né? Enfim. E o que o Heidegger vai descrever aí como o que são as sombras. O que é o muro? O muro representa a linha divisória entre as coisas sensíveis e as suprassensíveis, ou seja, as formas inteligíveis, as ideias. Então nós temos aqui uma divisão ontológica entre o mundo sensível e o mundo suprassensível. E o muro representa justamente essa divisão, essa separação. As coisas verdadeiras situadas do outro lado do muro são representações simbólicas do ser verdadeiro e das ideias perfeitas. Então nós temos aqui toda uma ontologia, né, que é a condição de possibilidade, né, para uma teoria do conhecimento, né, no sentido de Platão, né, a partir, né, justamente dessa divisão em dois mundos, o mundo sensível e o mundo suprassensível. Né, o mundo sensível é condição para as formas de conhecimentos inferiores, né, que representam os simulacros, as imagens, as crenças, a doxa, as opiniões, e um conhecimento verdadeiro, né, no sentido das ideias perfeitas, nas formas inteligíveis, né, fora da caverna, né, enfim, que seria o objeto propriamente da filosofia. Sempre, né, essa oposição entre o sensível e o suprassensível. Quer dizer, um conhecimento verdadeiro é da ordem do suprassensível, né, pensando as ideias em termos da sua imortalidade, né, que é capaz de expressar a verdadeira essência das coisas. Né? Então aí ó, essa diferença, né, ou essa passagem entre a mera opinião sobre as coisas e um conhecimento verdadeiro sobre as coisas, né, que é capaz de aprender a expressar a essência das coisas, né, que é próprio das ideias perfeitas, imutáveis, das formas inteligíveis, que é da ordem do suprassensível. Então a filosofia, né, justamente expressa esse movimento, a passagem do senso comum, né, para um conhecimento filosófico, por uma episteme. Deixa eu prosseguir aqui. Que são os grilhões e as correntes, as amarras? São nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a realidade. Né? Quer dizer, o mundo das sombras. Né? Nós estamos presos, amarrados aos nossos preconceitos, pré-juízos. Quer dizer, a forma de conhecimento aí, né, se atém à aparência das coisas. Não é capaz de aprender a verdadeira essência das coisas. Né? Então é muito importante, né, é forte essa imagem, né, de que os grilhões e as correntes são os nossos pré-conceitos, né, as nossas opiniões, as nossas crenças, não pensadas, não refletidas, não problematizadas. O que é a luz do sol? A luz da verdade. O sol simboliza a ideia do bem. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? A realidade. É muito importante aqui, né, a metáfora da luz, né,
da iluminação, né? Esse jogo. O verdadeiro conhecimento não é um conhecimento iluminado, né? Quer dizer, pela ideia do bem. Assim como o Sol é responsável pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento no mundo sensível, né? E simboliza, digamos assim, o Sol é a causa de todas as coisas existentes no mundo sensível. Plantas, homens, animais, quer dizer, a vida, né, sensível, digamos assim, é tributária do Sol. O Sol ilumina, a condição de iluminação, né, para que nós possamos visualizar as coisas através dos nossos sentidos e conhecê-las, né? E o Sol também é responsável, é a causa de todas as coisas, da existência de todas as coisas. Aí, essa comparação com a ideia do bem, né? Entre as ideias, a ideia suprema, a ideia mais elevada, né? Quer dizer, que expressa, digamos assim, a realidade última das coisas, que é da ordem do suprassensível, né? Então, a ideia do bem, né, digamos assim, é responsável, é causa das outras ideias, né? A ideia de justiça, a ideia de coragem, né? A ideia de virtude, a ideia de amizade, a ideia de beleza, né? Então, é esse paralelo que Platão vai estabelecer, né? Quer dizer, o bem, a ideia do bem expressa o ser, digamos assim, o verdadeiro ser, né? Enfim. O que é o mundo iluminado pelo Sol, né, da verdade, né? A realidade, a verdadeira realidade. O que é a ideia do bem? A ideia do bem corresponde ao Sol, o que esse representa no mundo sensível. O bem, como a ideia mais elevada, ilumina todas as outras ideias, as ideias de justiça, de beleza, de coragem, de amizade. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. Qual é o instrumento com o qual o filósofo deseja libertar os outros prisioneiros? A filosofia. O que é um filósofo? O filósofo é um libertador. E só é filósofo como libertador. Heidegger, mais uma vez aqui. Então, o próprio Heidegger, né, ele apresenta de forma sintética aqui, digamos assim, né, em termos do que essas imagens, esses símbolos, eles representam. Nós estamos, de certo modo, numa caverna. O fogo da caverna é o sol. As sombras são as coisas com que lidamos. Que simboliza, porém, o estágio fora da caverna, essa saída para fora da caverna. Este fora significa a estada do homem no lugar que se acha acima da abóbada celeste, isto é, o lugar da ideia. O sol não é senão a ideia suprema, a ideia de bem, né? Enfim, é uma síntese aqui. Sempre essa comparação, né, esses paralelos, né, entre uma realidade sensível e suprassensível, né? Daí as metáforas do sol, né, e a associação, sol e iluminação, né, e a do bem. O bem ilumina, né, torna possível e a condição de possibilidade de um conhecimento verdadeiro, já que ele ilumina todas as outras ideias, né? Ou seja, a luz da razão. Então aqui é importante, né, já procurando finalizar essa exposição, né, estabelecer os nexos, as conexões entre a paideia, no sentido da formação do homem, no sentido mais amplo possível, no sentido mais radical. E como aí nós temos, né, aquilo que o Heidegger enfatiza, né, põe em evidência, né, que é a sua relação com a violência, uma forma de violência, quer dizer, a formação, a educação, né, expressa um gesto, né, violento, num certo sentido, né? A paideia como a violência é libertadora. O relato da subida e da descida expõe a paideia como dupla violência necessária para a liberdade e para a realização da natureza verdadeira da alma, ou do homem. A ascensão é difícil, dolorosa, quase insuportável. O retorno, uma imposição terrível à alma liberta, agora forçada a abandonar a luz e a felicidade.
A violência é libertadora porque desliga a alma do corpo, forçando-a a abandonar o sensível pelo inteligível. É todo esse jogo de oposições metafísicas entre o corpo e a alma que expressa, digamos assim, essa compreensão antropológica, né, uma definição acerca do homem, né, de que o homem é composto de corpo e alma. Né, que existe duas possibilidades, né, de aprender, né, conhecer a realidade. Conhecer a realidade através do corpo, através dos nossos sentidos, né, fontes de crenças, de opiniões, da doxa, de um conhecimento aparente, né, que se limita à aparência das coisas, né, e a alma racional, né, que é capaz, dada a sua proximidade e mesmo seu grau de parentesco, né, com o mundo do ser, com esse mundo sensível, é capaz de aprender o verdadeiro ser das coisas, ou seja, as coisas na sua essência, para além da sua aparência. Então é muito importante isso, né, que as formas de conhecimento, né, têm uma íntima relação, uma relação assim, de parentesco com os objetos do conhecimento. Né? Então a alma, que expressa essa dimensão não sensível e suprassensível do homem, né? Que expressa a sua intelecção no sentido mais elevado, sua capacidade de conhecer no sentido mais elevado, né? Mantém uma relação de parentesco, de afinidade com o mundo do ser. Né? Daí a importância das formas inteligíveis das ideias, que é justamente, né, expressa justamente esse conhecimento não sensível acerca das coisas. Então, aqui é muito importante isso. E aí o elemento da violência, né, toda a pedagogia, em que implica uma ascese, né, no sentido de purificar a alma, né, desligar a alma do corpo, da percepção sensível, né, porque a percepção sensível nos conduz ao erro, digamos assim. Né? Quer dizer, todo esse ideal ascético de purificação da alma, se desprender, né, implica justamente essa dialética, né, demonstra essa dialética platônica, socrática, né, e isso é um gesto violento. Né? Quer dizer, como essa paideia platônica, ela é violenta, né? É uma aprendizagem que requer esforço, disciplina, persistência, determinação e suportar e resistir, né, todas as formas de regresso, de regressão. A relação entre a paideia e a aletheia, né? A relação entre a formação, né, e a aletheia, a verdade, no sentido do desvelamento, né, do desencobrimento, né, da pura e simples manifestação das coisas. Né? A verdade no sentido mais amplo, mais radical, mais rico possível, né, no sentido originário. Né, porque os gregos não compreendiam, como nós modernos, posteriormente a filosofia grega, né, a verdade enquanto, né, certeza, né, enquanto evidência. Né? Mas a verdade, digamos assim, no sentido mais originário, né, ela tem essa relação com a ideia de liberdade, né, com a ideia, digamos assim, né, de abertura. Né? A verdade enquanto aletheia, enquanto desvelamento, desencobrimento, né, mantém uma relação com esse espaço aberto. Né? Bom, em A Doutrina de Platão sobre a Verdade, né, um outro escrito de Heidegger, né, o mesmo afirma que o mito da caverna estabelece uma relação intrínseca entre a paideia, a formação, e a aletheia, a verdade. A filosofia é uma educação, uma pedagogia para a verdade. Olha aí como é importante para nós aqui as conexões entre a pedagogia e a educação, né, pensando os fins, as finalidades da educação, a formação do homem, né, e as conexões com a verdade. Né, tal como a filosofia ela busca a verdade, ela deseja a verdade, né, a pedagogia, né, também tem e deve ter um compromisso com a verdade. Né? Então nós temos esses nexos da pedagogia, compreendida no sentido amplo, enquanto paideia, com a liberdade, com a libertação, né, e com a verdade. Então nós poderíamos colocar, né, essas conexões. É isso que o Heidegger vai nos chamar a atenção. Né? A alegoria da caverna, o mito da caverna, expressa, né, essa relação entre a paideia, a formação do homem,
né, que implica uma liberação, uma libertação, e essa liberação e essa libertação pressupõe uma relação com a verdade. Né? A verdade, ou seja, por isso que o Heidegger, né, intitula, né, o acontecimento da verdade, quer dizer, a verdade é da ordem do acontecimento. E ela tem uma relação com a liberação do homem. Né? Então, toda e qualquer autêntica pedagogia, né, tem que buscar, tal como a filosofia, a verdade. Mas a verdade no sentido amplo, mais largo possível. Né? Uma verdade que estabeleça um campo aberto de possibilidades. Né? E não a verdade no sentido das ciências, né, enquanto articulada aí o ideal de certeza, enquanto demonstração, verificação, né, pensada a relação aí em termos de uma relação sujeito-objeto, um método científico e por aí vai. Né? Então vamos lá. Ao estabelecer uma analogia entre os olhos do corpo e os olhos do espírito, a paideia platônica realiza uma conversão do olhar, isto é, a mudança na direção de nosso pensamento, que deixando de olhar as sombras, conceber as coisas sensíveis, passa a olhar as coisas verdadeiras, pensar nas ideias, nas formas inteligíveis. O eidos, a ideia, né, as ideias ou as formas inteligíveis, é o que o olho do espírito educado torna capaz de ver. Então vocês percebem, né, a ideia de conversão da alma, né, de transformação do homem, né, no sentido que a gente poderia desdobrar isso. Né, uma conversão do olhar, ver as coisas de um outro modo, implica uma transformação do olhar, né, ou seja, uma transformação do homem. Quer dizer, ampliar, né, o seu campo de visão, visibilidade, o modo de ver as coisas. Né? Por isso é importante nesse paralelo entre os olhos do corpo e os olhos do espírito. Né? O que os olhos do corpo, as nossas faculdades sensíveis, veem, né, possibilitam em termos de conhecimento acerca das coisas. Né? E o que o olho do espírito, né, a nossa alma racional, a nossa razão, possibilita em termos de conhecimento acerca das coisas. Né? Então vocês vão percebendo aí, né, esse jogo de oposições que expressa, digamos assim, uma relação com a verdade. Okay? A apreensão da verdade. A filosofia é uma pedagogia, uma paideia do espírito, cuja tarefa reside na formação do homem para contemplar o ser ou a verdade. Bom, eu finalizo nessa aula e a partir dessa exposição, cuja tentativa foi expressar uma interpretação aqui, né, a partir do filósofo alemão Heidegger, né, autor da obra Capital, Ser e Tempo, né, como ele interpreta essa alegoria, esse mito da caverna. Né, e ficou assim evidente, né, de que para ele a condição de interpretação desse mito, né, é colocar como princípio, digamos assim, como grade de leitura, as conexões, né, da filosofia, da tarefa da filosofia, né, com a paideia, a formação, né, e esta, né, articulada à verdade enquanto um desvelamento. Ok? Enfim.